Boto pedindo demissão do Flamengo? Rodrigo Depou, Barcos, Carrascal, quem será o novo reforço do Mengão? Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vera Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vera Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação, galera. Lembrando que hoje tem jogo aí, semifinal do Super Mundial, galera. É isso aí, Fluminense que enfrenta o Chelsea às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Será que o Fluminense vai passar pelo Chelsea? Vou logo adiantar, eu vou secar. Vou torcer o Chelsea amassar o Fluminense, como todos fazem também, torcendo contra o Flamengo. Então, eu sou Chelsea aí, e vou torcer mesmo o Chelsea atropelar o Fluminense. Flamengo que infelizmente foi eliminado da competição. O Flamengo fez um bom Super Mundial, uma boa competição. Também não deu sorte, pegou a Champions League aí nas oitavas de final. Então realmente a situação do Flamengo ficou complicada. Embora eu acho também que teve erros do Felipe Luiz. Como assim, Vera Fla? Como assim erro do Felipe Luiz? O que acontece? Você quando vai para uma guerra, né? Você vai para uma guerra, você que é o capitão, né? Você que é o comandante dos seus soldados, você tem que passar confiança para os seus soldados para ir para aquela guerra, né? Passar confiança, nós vamos vencer, vamos com tudo, eu confio no meu soldado, né? Não é assim que funciona na guerra? A guerra, o capitão, o comandante, ele nunca vai fragilizar o seu grupo, o seu soldado, falando que eles são mais fortes, que vai ser derrotado. Então, assim, dessa forma funciona o futebol. O erro do Felipe Luiz foi ele estar o tempo todo falando que os caras são praticamente invencíveis, que os caras são a alto nível, que os caras são isso, são aquilo. Então isso fragilizou um pouco o Flamengo. Time mal ou bem, o time entra fragilizado, entra um pouco com medo, psicológico um pouco abalado, porque o seu próprio comandante, ele não está passando a confiança para o soldado. Então isso aí foi um dos erros principais também aí do Felipe Luiz. Eu gosto muito, não estou aqui para crucificar, criticar, não. Eu só acho que essa forma que ele fez não pode ser feito com um grupo, principalmente se tratando de futebol. Tem que passar confiança. Se fosse assim, o Botafogo pegou o PSG, né? Você vê o exemplo do Botafogo, ganhou do PSG. Tudo bem que da sua forma, mas ganhou, né? Até porque o Flamengo fez o bom Super Mundial, ganhou do Chelsea, né? Sobrando, dominou. Ali, a partir daquele jogo ali, era o Felipe Luiz fortalecer o seu grupo. Olha só, eu acredito em vocês. Ele pode até ter falado isso para os jogadores ali antes de entrar em campo. Mas assim, nas entrevistas, falando o tempo todo, o jogador vê, o jogador observa, o jogador ouve, então assim, isso atrapalha um pouco. Esse aí pra mim foi um dos erros aí do Felipe Luiz, mas é um excelente treinador, vem fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Vamos falar do mais importante agora de Campeonato Brasileiro, o Flamengo que segue os treinamentos aí já pensando no São Paulo no dia 12, um jogo neste sábado. O Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã, né? No caso aí dia 12, o jogo que será às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Flamengo precisando de vencer esse jogo para se manter na liderança, no caso aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é líder com 24 pontos, então seguido do Cruzeiro. Lembrando que se o Flamengo vencer esse jogo, o Flamengo não só se mantém na liderança, mas como abre 3 pontos de vantagem aí, abrindo uma gordurinha, tá? Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, então o Flamengo ganhando, o Flamengo abre uma gordurinha aí de 3 pontos da diferença aí para o segundo lugar, Cruzeiro, galera. Vamos mudar de assunto e falar um pouco agora de polêmica, galera. A chapa tá quente no Flamengo, não acho isso legal, no momento errado acontecendo todas essas polêmicas, então assim, acho a situação complicada aqui. Então eu começo falando aqui, ó, pedido de demissão de José Boto,
vamos estar falando aí do José Botto, que pode sim pedir demissão do Flamengo, né? E tá rolando uma polêmica, agora surgiu também que tem surgiu outro print aí do José Botto, né? Segundo informação aí do Júlio Miguel Neto, tem outro print aí do José Botto. Eu acho que isso não é legal, é um momento errado. Teve também aquela polêmica com o Pedro, né? Que vazou, né? Aquela informação do Pedro, falando que o Pedro poderia ser vendido por 15 milhões de euros, mas ninguém ia pagar, né? Segundo informações, essa conversa foi com o José Botto, com o Mauro César Pereira, né? Então teve essa polêmica, deu o que falar, realmente não concordo, errado, né? Ter vazado essa informação do Pedro, né? Até porque o Pedro é um homem gol, um dos melhores atacantes do Brasil. Também teve a polêmica também da contratação do Juninho contestada, né? Contratou o Juninho, não deu certo até agora, também teve esse problema também. E teve agora a suposta contratação do irlandês Michael Johnson, né? Que foi agora cancelado, muitos falando que foi por problemas físicos, outros falando que foi por a pressão. Então também tem esse problema também, né? E também algumas informações rolando também que o José Botto não tem um bom relacionamento com os jogadores, principalmente com o Arrascaeta. O Arrascaeta teve aquele problema também em renovação de contrato. O José Botto congelou, no caso, a renovação de contrato do Arrascaeta, também teve esse problema, né? Então, assim, muitas polêmicas que eu acho também até mesmo algumas desnecessárias, né? Eu acho que está sendo colocado uma crise no Flamengo totalmente no momento errado, né? O Flamengo que está com dinheiro no caixa, na verdade, o Flamengo está com dinheiro no caixa, o Flamengo vendeu o Gerson aí por 160 milhões de reais, né? Também tem a premiação que o Flamengo ganhou, 155 milhões de reais do Mundial, né? Embora tenha menos 40%, né? Que o Flamengo vai perder, aproximadamente vai ficar uns 100 milhões de reais, então quase 300 milhões de reais para contratar, então é muita grana, muito dinheiro. Então o Flamengo com dinheiro, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo classificado na Libertadores das oitavas de final, Flamengo classificado também na Copa do Brasil para as oitavas de final, com dinheiro no bolso para contratar, né? Algumas reforços tá para chegar. Então assim, momento muito errado, sinceramente no momento errado, né? Eu acho que poderia ser resolvido de uma melhor forma. O BAP pode resolver isso tranquilamente, através de uma reunião, fechar as arestas ali que foram dadas realmente pelo José Botto, mas eu acho que, sinceramente, desnecessário. Eu, particularmente, eu tive uma empresa, eu tinha um tempo atrás, eu estava com uma empresa com 17 funcionários, eu tinha, no caso, duas encarregadas ali na minha empresa, e eu deixava por conta, no caso das encarregadas. Então, quando eles erravam, eu chegava e interferia realmente no erro, ia ali e corrigia. Então, isso é coisa natural. José Botto, o BAP deu o cargo para ele e disse que não iria se meter, né, o que ele fosse fazer em relação ao Flamengo. Mas tem coisas que o presidente ele tem que se meter, como aconteceu dessa forma, como está sendo informado. O BAP entrou, olha só, o jogador não serve para o Flamengo, ele foi ali e interrompeu. Isso é natural, gente. Não é para se criar uma crise no Flamengo por conta disso. Então aqui, ó, vou voltar aqui e vou falar aqui, ó, a polêmica do Pedro. Ponto. O Botto realmente ele errou. Mas você não acha o Botto falar isso, né? Isso aí, tu acha que não tem também o aval do Felipe Luiz? Felipe Luiz hoje que barrou o Pedro. O Pedro não é titular por conta das características, não é o estilo que ele gosta de jogador com intensidade. Mas eu acho errado, o Pedro para mim é titular do Flamengo, embora venha de contusão, mas o cara é um homem gol, todo mundo quer o Pedro, né? Então você acha que o José Botto falou isso? Tu acha que já não teve uma conversa com o Felipe Luiz? Felipe Luiz falando que não faz muito meu estilo, porque o Felipe Luiz, todo mundo sabe que nas entrevistas ele fala mesmo, como aconteceu com o Fabrício Bruno, ele desfez do Fabrício Bruno, como aconteceu com o Gabigol. Porque se ele falou, quero ficar com o Gabigol, renova com o Gabigol, o Flamengo teria renovado com o Gabigol. Se ele falou, quero ficar com o Fabrício Bruno, o Flamengo ficaria com o Fabrício Bruno, mas ele fala, né? Teve aquela também a saída do Alcaraz, né? O Alcaraz saiu do Flamengo, ele na entrevista, o Felipe Luiz falou, foi bem claro, olha só, tem muitos jogadores que estão na sua frente. Falou na cara do cara. Então assim, tu acha que não teve essa conversa com o José Botto a respeito do Pedro? Então o primeiro ponto tá aí, né? Então também a contratação do Juninho, tanto contestada.
ele teve o aval do Felipe Luiz. Não adianta, o treinador sempre participa das contratações. Felipe Luiz deu o aval, pode contratar, eu quero, indicou, né? E também essa situação aí, nós temos a informação que esse cancelamento irlandês, no caso o Michael Johnson, o Felipe Luiz queria jogador. Segundo informação do Vene Casagrande, o Felipe Luiz pediu o jogador, quis o jogador. Agora sobrou tudo na conta do José Boto, tá? Contratação que não vale, contratação de 35 milhões, é muito caro, jogador desconhecido, jogador só tem 26 gols na carreira. Então todo mundo criticou, mas o Felipe Luiz queria a contratação. Gente, eu não tô aqui, tirei o dia para fazer o canal para criticar o Felipe Luiz, não. Tô falando realmente a realidade, para ser analisado friamente por você, torcedor também, né? Eu não tô aqui, não sou defensor do José Boto, não, mas eu quero mostrar para vocês a realidade também do futebol. Ele errou, ele erra, com certeza, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que pode ser resolvido, o BAP pode resolver a situação, até mesmo sem demitir o José Boto. Tem vendo muitas pessoas querendo a cabeça do José Boto. Eu acho também que não é assim, não é um momento, né? Aí também teve a situação do Arrascaeta. O Arrascaeta não se dá bem com o José Boto, porque o José Boto vetou a renovação de contrato do Arrascaeta. Gente, eu também, desse jeito aí, eu concordo com o José Boto. O contrato do Arrascaeta termina no final de 2026, em dezembro de 2026, quase em 2027. Então tinha a situação do Varela, alguns contratos que vencendo agora em dezembro, que pode até ser assinado um pré-contrato, o jogador sair. Então o José Boto, o que ele fez? Tem prioridade, contrato está vencendo na frente, eu vou resolver o problema dos contratos que vai vencer agora esse ano, para depois renovar com a Arrascaeta. Não, aí colocaram crise onde não era para ter. Colocaram crise onde não era para ter, gente. Isso é normal dentro do futebol. É a lógica, não agir pela emoção, agir pela razão, né? Então assim, e a situação também do jogador aqui irlandês, né, que no caso que falaram que foi se foi realmente por preparo físico, o jogador se machucar muito, teve erro dentro do Flamengo. Por quê? Quando você vai comprar um carro usado, primeira coisa que você vê é o quê? É o motor do carro, se o motor está serrando, se o motor está batendo, se está enfumaçando, para você começar a negociação com o cara. É a primeira coisa que você tem que fazer, se o motor está bom. E dentro do futebol é a mesma coisa. Vai contratar um jogador, tem que chegar, saber como que tá o jogador, se machuca, se vem de lesão grave. É a primeira coisa. Se realmente foi por esse motivo, a qual eu acho que não foi, mas se foi por esse motivo, tem o erro do Flamengo. A primeira coisa teria que ver a situação, se o jogador se machucou, se o jogador tá contundido, se o jogador se machuca muito. É a primeira coisa. Então teve erro. Agora, eu acho que realmente cancelou a negociação com o irlandês por conta da pressão. Todo mundo não querendo o jogador, devido ao jogador se machucar muito, 26 gols na carreira, 40 jogos, 3 gols. Eu acho que foi por esse motivo, né? Então, é o que eu tô falando. Então, se realmente aconteceu, realmente o Flamengo errou, se foi em questão de lesão. O Flamengo aí, no caso, errou. Então, gente, são situações. Vamos parar de levantar crise, gente. Pode ser resolvido. BAP, realmente o José Boto deve estar querendo sair. Pode ser que peça demissão mesmo devido a essa pressão, né? Mas eu acho que o BAP pode chegar, pode fazer uma reunião. Eu acho que é normal o BAP em algum momento interferir, né, em algumas negociações, algum erro que pode ser. Isso é normal, ele é o chefe. Acredito eu que o José Boto, através de uma reunião, não vai ficar chateado. Então é hora de fechar as arestas. Chega ali, faz uma reunião do José Boto, olha só, aqui funciona desse jeito. Não pode passar informação, é assim, 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 assim. Agora, o que eu tô falando, em termos de contratação, o José Boto, ele não tem culpa sozinho, não. Isso aí tem um aval também do Felipe Luiz. Não tô aqui levantando crise pra cima do Felipe. Eu sou fã do Felipe Luiz, gosto muito do Felipe Luiz. Mas tem algumas coisas que ele erra. Algumas coisas que ele fala também que eu não concordo. Algumas formas de trabalhar que eu também não concordo, né? Ele não fez aquela entrevista falando do Felipe, do Pedro, que o Pedro é o melhor atacante do Brasil, tá machucado, mas quando ele voltar, o Flamengo vai jogar em expulso Pedro. E não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. O Pedro hoje é reserva, tendo poucas oportunidades, não tá sendo dessa forma que tá sendo feito. Então, tem que ficar ligado também. O cara também, o Boto não tem culpa sozinho, não. Toda vez que vai contratar, vocês sabem, tem um aval do treinador, tem uma reunião, eles fazem uma pesquisa, tudinho sobre o jogador juntamente com o treinador.
Não tô aqui criticando, não tô aqui botando polêmica acima do Felipe Luiz e nem pro Boto, nem defendendo o Boto. Tô passando aqui a realidade. Mas vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola, galera. Mercado da bola, vamos falar do Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul, todos sabem que é um excelente jogador, titular absoluto da seleção argentina. Joga muita bola, da posição do Gerson. Hoje, na posição, é um dos melhores jogadores. Eu até surpreso o Atlético de Madrid não permanecer com o jogador. Mas acontece que surgiu algumas informações, né? Eu até mesmo dei essa informação também, que o Flamengo estaria negociando com o De Paul, mas até algumas pessoas comentando, me chamando de mentiroso, me chamando de canal fake, né? Então rolou essa informação por todos os comentaristas de esporte, todos os YouTube, todo mundo falando. Então, assim, algumas pessoas, é fake, não sei o quê. Então, o que acontece? Então, rolou. Mas a informação que nós temos, até mesmo do Vene Casagrande, que ele falou, né, de uma informação que ele teve lá de dentro do Flamengo, que o Flamengo não tem interesse no jogador. O Flamengo não fez proposta pro jogador. Eu fico até surpreso. Flamengo com dinheiro no caixa, e um dos menores da posição para substituir o Gerson, o Flamengo não despertou interesse. Mas o Inter de Miami, o time do Messi tem interesse, ele é fã do Messi. Gente, o Flamengo tem que fazer a sua parte, tá com o dinheiro no bolso, lança uma proposta e deixa, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Flamengo não despertou interesse no jogador, fiquei até surpreso, então a informação é essa. Também tem a situação também do Carrascal com o jogador, gente, tá certo, Flamengo, o jogador tá certo. Flamengo já até fez a proposta e eles aceitaram a proposta do Flamengo, mas só que o Flamengo está aguardando a resposta. Por quê? Porque o Flamengo fez a proposta, 12 milhões de euros, pagar em 3 de 4 milhões. No caso, eles aceitaram a proposta, pediu garantias bancárias pelo Flamengo, o Flamengo deu a garantia bancária, só que eles estão demandando a resposta. Então isso está dando a entender que eles estão enrolando e querem engrossar o caldo para liberar o jogador. Então o Flamengo já tem um plano B, que é o Barcos. Muitos gostam mais do Barcos do que o Carrascal. Barcos é um jogador com as características mais do Arrascaeta, né? Da passe, construção. E o Carrascal é um jogador mais agudo, jogador que parte para cima, estilo Neymar. Mas o Flamengo tem prioridade com o Carrascal, porque é um jogador mais barato e um bom jogador, excelente jogador. Já o Barcos é um jogador mais caro, jogador bom, mas mais caro. Então, plano A é o Carrascal, plano B, no caso, é o Barcos. Mas o Flamengo não desistiu do Carrascal, o Flamengo está aguardando a resposta, mas o Flamengo também não vai ficar todo o tempo aguardando a resposta deles. Então, Flamengo na expectativa, o Flamengo pode anunciar aí, de repente, a qualquer momento, a contratação do Carrascal ou ir para cima do Barcos para contratar o plano B. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.